Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão, hoje penúltimo dia de janeiro, dia 30/1, e antes eu começo a falar meus estudos, minha visão para o dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo no botão para se inscrever e bora lá para o gráfico. Começando pelo setup das linhas no mini dólar, o que a gente teve hoje aqui. Primeiro toque das linhas aconteceu nessa região, onde inclusive eu entrei, era 10h30, não tinha notícia, e aí já fui estopada praticamente. O segundo toque eu fiquei de fora observando. Este segundo toque não teria pago 1 para 1, voltou e estopou aí depois com a notícia de meio-dia. E aí quando teve o terceiro toque, que era quase 2 horas da tarde, este terceiro toque já andou aqui quase 21 pontos, então teria dado parcial no meio do caminho, conseguido proteger também. Então esse terceiro toque já foi interessante, movimento meio estranho do dólar ter voltado boa parte da alta, mas tem explicação por causa do mercado lá fora. Já em relação à regra de coloração, hoje, dólar, e que a gente teve, a primeira cor aqui foi nessa cor verde, a primeira cor a gente não entra, alterou para vermelho, aqui nessa hora no gráfico tinha bagunça de médias, estava na cara da média 200, não conseguiu andar muito, travou em 4,5 pontos mais ou menos, e trocou de cor aqui, era 9,45. Essa mudança de cor aqui já foi bem interessante, não esperava esse movimento todo, acabou sendo um dia de tendência de alta para o dólar, chegando aqui a quase 35 pontos reto. E aqui quando trocou de cor de novo, era 2 horas da tarde, chegou a andar também, meu gráfico está bugado aqui para mexer, até o fundo andou aqui uns 18 pontos. Então as mudanças de cores no geral, se tivesse entrado em todas, nessa venda, compra e venda, essa aqui não teria dado bom, o resto teria dado bom hoje no dólar. Tô reparando como que está sendo bem interessante a regra de coloração no dólar nesses dias de tendência, mas como que a gente vai adivinhar, né, que vai ser um dia de tendência? Ontem, por exemplo, também foi bom essa compra aqui, a terceira mudança de cor do dia, mas o dia anterior não foi, ó. O dia anterior não andou, na sexta-feira. Já o índice, hoje também foi interessante, dia de super tendência. A primeira cor a gente ignora, quando mudou de cor era com a abertura do à vista. Teve esse baita movimento até o final aqui, que foi meio-dia e meia, mais ou menos, mais de 1.000 pontos, foi queda forte que teve. Estopou, 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 estopou. Essa compra aqui andou só alguns pontinhos e aí no fim do dia não vale a pena. Mas olha o tanto de ruído que teve aqui depois. Aqui não valia a pena caçar a operação. O mercado estava lateral pelo gráfico de candles. Agora essa venda aqui, acabou indo, né? De tendência paga muito bem essas mudanças de cores. A questão é, vai ser tendência ou não vai? Não tenho bola de cristal. Já em relação a gráfico temporal de candle 5 minutos que a gente tem aqui, a gente teve um gapzinho de baixa, tá? Um gap simples, poderia ter sido de continuidade também, lembrando que no dia anterior nós tínhamos aqui fechando um ombro, cabeça, ombro, linha do pescoço, então meio que abriu rompendo essa linha do pescoço. E aqui
Médias estavam todas sem tendência, só 200 aqui para tentar segurar o preço. Tínhamos que nos preocupar com retração do dia anterior. Então, retração aqui. Primeiro nível de retração testado foi buscar os 50% com a média 200 exponencial e VWAP, não tinha critério de reversão aqui. O preço segurou como um suporte nessa região e explodiu para cima, rompeu máxima do dia. Não estava nem tão forte assim essa queda, acabou rompendo a máxima. Então, comentei que essa região do fechamento de gap seria interessante o rompimento, porque tinha ajuste aqui, tinha uma liquidez interessante, muitas travazinhas que não seriam resistência, seria mais para liquidez. O preço atravessou essa região, próxima região para possível liquidez, máxima do dia anterior, topo aqui. Chegou no topo, rompeu também, teve esse candle forte. O LS só foi ativar neste candle 20. Esse candle 20 acabou confirmando que seria um candle de exaustão, porque ele formou longe das médias e extremamente esticado, uma barra elefante longe das médias. Candle de exaustão, próximo de Keltner, LS ativo. Posso pensar em reversão? Tem critério aqui para quantidade de candle sem tocar nas médias? Tem, LS está ativo. Tá faltando confluência, mas antes de eu pensar em confluência, teve gatilho acionado? Não teve, não foi acionado, não é gatilho, e aí o preço acabou chegando aqui na média 9. Outra coisa, pelos 5 minutos se eu entrasse aqui, inside candle não é interessante. Risco retorno não teria com topo. O preço acabou corrigindo, chegou na média 9, sem gatilho de compra, chegou na média 20, quebrou a média 20, gatilhos falsos de compra, 9 cruzou para baixo, sem gatilhos aqui de venda, o preço estava travado nessa regiãozinha aqui, até que teve a notícia meio-dia, a notícia causou uma volatilidade até interessante, acabou rompendo máxima. Essa notícia tinha interpretação para ser dólar para cima e índice para baixo. E aí esticou de novo. Esticou, LS ativou, cravou 0,5% de alta, canal de Keltner, posso pensar em reversão. A partir aqui de meio-dia 15, posso pensar. Pelo 2 minutos teve um 2, 3 aqui. Se eu marcar risco retorno, não tem para média 9, então não faço nada. O preço vem na média 9, não dá gatilho de compra, pelo pullback também ser agressivo, chega na 20, 20 não segura, passa por baixo dela, 54 é gatilho, se eu colocasse stop no 53, tem risco para 50. Mas o jeito como está caindo é um dos critérios onde eu não opero, que é começando já o canal, que poderia ser canal de alta. E estava travando nessa região desse topo anterior aqui, mas acabou caindo. E detalhe, a gente teve uma sequência comparadora interessante nesse movimento. Então, pelo gráfico branco, foi uma sequência. E para anular essas sequências aqui, tende a demorar. Então, está anulando, mas está demorando. Anulou quando chegou aqui no 68. Esse 68 chegou nessa região deste suporte aqui. E aí esse suporte é importante, porque se quebrar esse suporte, quebra a teoria de down, de tendência de alta no dia. Porque nós tivemos aqui a perna de alta, né? Correção, perna de alta. Se for para continuar alta, é importante que trave aqui no máximo e volte a subir. Só que se quebrar esse último fundo, a gente perde todo o conceito aqui de uma tendência de alta. Então o preço de primeiro não rompeu, ficou travado, faz um pullback aqui, pullback agressivo, nem foi acionado, faz na 20, pullback agressivo sem critérios aqui, tudo longe aqui da média 9, foi caindo, rompendo a tendência de alta, chegando na 200 de forma que nem respeitou ela mais. Se eu marcar a retração do dia aqui, nesse movimento, 61 de retração, tentou até travar, mas depois foi voltando a cair. E aí o preço tentou travar na média 200, tentativa falsa. Se a gente for pensar em reversão agressiva, porque o LS estava ativo nessa região, eu tenho que ter confluência. Eu não tinha retração do dia, já tinha rompido. Média 200, só média 200, e trocazinha de polaridade com o primeiro candle do dia? Mas o que mais que eu tenho aqui? O que mais? Média 200 já foi testada aqui atrás. Ela está sendo testada de novo. Ela pode indicar fraqueza. Eu não tenho nível de variação, não tenho retração, projeção aqui. Se eu marcar desse topo com esse fundo, tá lá embaixo, então não tenho muita confluência, não faço nada. E aí volta a cair até chegar nessa região que eu não sei o que travou aqui. Basicamente, fundo não tinha testado, então travou do nada. E o preço volta para o back, não segurou na 9, não segurou na 20 e começou a subir em forma de canal no fim do dia até terminar entre médias, sem tendência das médias.
e praticamente no quase zero, como se não tivesse feito nenhuma movimentação no dia de hoje. No gráfico branco, eu não considero isso aqui uma sequência forte de compra. Foi candle de rejeição, rejeição. Aqui foi um candle de rejeição, rejeição, 1 de convicção, 2 de convicção. Mas, ok, se eu analisei agora direitinho, realmente, tá. Tem pelo menos aqui 2 candles de convicção nessa região, o que pode ter feito o preço ali ter segurado nos 2/3 da força compradora restante. Então, aqui, segurou nessa região dos 2/3 finais. E aí, no fim do dia, acabou formando pra gente um canal aqui. Deixa eu arrumar também. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária. Mostro minha trajetória na flow de trading, com vídeos com temas muito importantes. Eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice que a gente teve, gapzinho simples de baixa, médias menores e a 200 também, 200 estava flat. O preço abriu nessa região, não vejo nada a ser feito, nenhum setup aqui de abertura. Fecha o gap, subindo com candles fracos aqui, demorando, né, para subir. E aí começou a negar esse topo aqui, próximo do fechamento de gap. Posso considerar a retração do dia anterior? Tenho que considerar. Era a região de 61, então, travou em 61. Médias para mim, todas ainda sem tendência, não vejo o que ser feito aqui. Fez um martelo e tudo mais, não vejo nada. Média 200, acho perigoso operar em torno dela. Tinha um canal aqui também de alta, poderia ser bandeira ou não poderia. O preço acabou caindo, chegou aqui, era 9,50, estava próximo do fundo. Mas o candle realmente que deu o acionamento do fluxo, da força da abertura das ações, foi esse candle 12 aqui, que rompeu a mínima. E aí caiu forte. Chegou nessa região aqui com as ações tudo caindo, os 3 pilares IFNC, Vale e Petro caindo. Chegou nessa região quase próximo do suporte do dia anterior, zona aqui de pavio. Era 0,5% de baixa, se eu traçar topo com fundo, era a região de primeiro alvo. Pensei aqui na reversão agressiva, voltar aqui, que foi nessa região deste candle 40, eu acho. Não foi esse aqui, não foi esse aqui, ou foi? Agora não tô em dúvida. Tô em dúvida, mas eu acho que foi esse aqui de baixo mesmo, 40, porque tinha 0,5% de baixa, foi esse aqui. 40 e estopou. Estopou, pegou a mínima aqui, a liquidez aqui embaixo. Candle aqui de possível absorção, poderia ser uma trava do preço, até porque o volume estava grande, vamos conferir. Olha o volume do candle, caminhão passando. E aí renovou fundo nesse candle 19, deu oportunidade de gatilho, aqui já não tinha mais tanta confluência para mim. Não tinha mais confluência e nem tinha risco retorno, o médio 9 estava se aproximando. Quase testa a média 9, dá um candle aqui afastado, o LS está ativo, não vou pensar em venda. Meio que testa a média 9, também não vou pensar em venda, está com o LS ativo, longe da média 20. E aí o LS começa a normalizar nessa região aqui. E que fez? Fez um candle de continuidade para cair, mas estava longe da 20, LS ativo. Fez um candle de rejeição. Fez um candle que era para talvez continuar caindo. Esse 28 renovou o fundo, fechou com candle de rejeição, poderia ser rompimento falso. E aqui o LS já não está mais ativo, poderia pensar em gatilho pelo 2. Pela fraqueza da média 9, foi o candle 70 aqui. Tinha risco retorno para 20 do 5? Tinha. Só que aí chegou quase próximo da abertura do norte-americano. Teve o fluxo do gringo, mercado internacional. E aí, 11h30, foi o movimento aqui que acabou renovando o fundo de novo. Este candle, até o Titi comentou na hora que poderia ser um candle de exaustão, só que candles assim, só um minuto. Então, a gente teve esse candle aqui, ele não era candle de exaustão, porque estava muito próximo das médias e fez uma pequena lateralidade aqui no movimento anterior, indicando ser mais um candle de ignição. E aí teve essa correção, anulou praticamente esse candle, mas a ignição começou lá de cima, né? Então aqui foi um candle de continuidade. E aí deu mais um candle de continuidade,
não é exaustão, e aí a exaustão começa aqui afastado das médias. E aí nessa região desse fundo, não sei o que poderia ter travado o preço, tentei encontrar confluências aqui, não encontrei. Poderia ser desse gap aqui? Pode ser. A única coisa que eu vejo relevante desse dia que abriu em gap, o fundo desse dia aqui, 23 de janeiro. Fora isso, se eu marcar, essa pernada aqui para baixo, tinha pego todos os alvos. Se eu marcasse desse topo com este fundo aqui, o primeiro alvo poderia ser? O primeiro alvo já tinha passado, 100% não foi testado. Estava aqui na região desses dois alvos. Então, mais aquele fundo daquele dia que poderia ter respeitado. Pensar aqui em reversão, depois de ter pensado aqui em cima em um mercado em super tendência, já acho arriscado, só que dessa vez acabou sendo o fundo do dia, né? O preço subiu, fez pullback, na 20, nada de gatilho, passou para cima, 54 não é gatilho, porque infelizmente estava subindo em forma de canal, que poderia ser uma bandeira de baixa, não foi uma bandeira de baixa nesse momento, mas reparem como que é difícil para romper uma sequência de força. 3 candles para cair, isso aqui tudo para anular esses 3 candles. E aí chegou na região do topo desses 3 candles aqui, não deu setup da média 50, 50 não demonstrou reação, travou só nessa região desse topo aqui mesmo, próximo da VWAP, da 80, mas é mais esse topo. E aí teve um movimento de força de pullback, sem gatilho de compra para mim, nem teria sido acionado e nem aqui no gatilho. Teve aqui 14,45 um movimento bem forte de venda, meio que estopando muitos candles aqui. Foi uma barra grande, elefante, engolfou em números aqui atrás. Não deu sequência ao movimento, média de 9,20 e 50 sem tendência. Foi chegar na média 80, a 80 reagiu, não o suficiente, buscou ela quase aqui de novo. E aí no finalzinho do dia teve até uma sequência interessante de força vendedora que não chegou próximo do fundo. No gráfico branco, então, a gente teve uma sequência aqui de venda, gatilho de reversão que foi stop, deu indicação de ser super tendência, começou aqui, não tinha confirmação ainda de estar em canal, confirmei depois que respeitou esse fundo e respeitou esse topo, a falha aqui estopou, então estava caindo em deriva, rompeu a deriva aqui com possível rompimento de exaustão, candles aqui de sequência vendedora, que demorou para anular essa sequência. Depois a gente teve um mercado que poderia estar formando 2 tipos de figura, ou um triângulo simétrico, ou um canal de baixa, por causa do fim do dia aqui. Fora isso, não vi mais nada a ser feito no índice. Já em relação à macroeconomia que nós tínhamos hoje antes do pregão, tínhamos o mercado direcional ou não estava direcional? Índices asiáticos em queda, índices europeus em alta, já começou a divergência aqui. Juros americanos caindo, então pelo menos o S&P tem que estar subindo. O S&P não estava subindo, estava caindo. Então DXY estava em alta? Não, DXY estava caindo. Ó, falta de divergência completa aqui. Minério caiu, petróleo em queda também. Então praticamente só índices europeus aqui indicando um movimento de alta, porque o resto estava mais forte para índice cair, dólar ficar entre o zero ou até subir. E aí o mercado abriu, nós tivemos notícias aqui mais cedo, teve um tanto de notícia na zona do euro, nós tivemos aqui GPM que veio bem abaixo do esperado, tá? Bem abaixo do esperado aqui, um cenário bom para a questão de baixar mais os juros aqui ainda. Depois nós tivemos a notícia do México não movimenta, aí veio as importantes. Meio-dia, tinha confiança do consumidor e ofertas de emprego aqui. Detalhe que essas ofertas de emprego estavam esperando 8.750, não, 8 mil não, 8.750. Só que do mês anterior foi revisado, por isso que mudaram de cor aqui, ó, foi revisado. Então, estavam esperando uma queda deste valor para este daqui. E veio como? Acima disso e acima disso. Veio acima, então, indicando que o mercado está aquecido ainda. Confiança do consumidor veio abaixo do esperado. Então, a primeira reação era dólar para cima e índice para baixo, que foi o que aconteceu. Mas o mercado depois acabou se acalmando, mais porque amanhã tem a questão do Fed, decisão de taxa de juros, pode ser, acalmou para ficar esperando realmente o que o Fed vai falar amanhã
e expectativas para a próxima reunião, que vai ser em março. Fora isso, essa notícia aqui, mesmo que seja Brasil, não afetou, não teve movimento no mercado. Notícia lá fora que acabou realmente movimentando. E já que eu comentei, dei spoiler, lembrando, amanhã é super quarta, tem vencimento de contrato, recomendo que olhem um contrato novo do dólar. Tem notícia importante já na zona do euro, muita coisa aqui. 9 horas, taxa de desemprego já vai sair, estão esperando um pouquinho de aumento. Depois começa 10h15, ADP, que é como se fosse prévia do payroll. Tem aqui estoque de petróleo bruto, que não é de movimentar, mas 3 estrelas, pode ter talvez um movimento, às vezes tem. Depois tem índice de evolução de emprego do CAGED, mas eu acho que saiu hoje, não sei se vai sair amanhã, parece que eu vi essa notícia acontecendo hoje. Algum noticiário já falando disso aqui, hoje já aconteceu. Fluxo cambial estrangeiro não é de movimentar, mas o foco começa aqui, ó, 16 horas. 16 horas tem taxa de juros do Fed. E aí estão esperando manter em relação à última reunião. A expectativa vai ser a declaração do FONC, da coletiva de imprensa, né, do FONC, onde os jornalistas, enfim, as pessoas fazem perguntas, as pessoas lá também falam expectativas, os motivos da manutenção ou de outro movimento, caso, imagina, se já resolverem baixar já amanhã, sendo que 99% estão com a expectativa que vai manter. Então, motivos para manterem os juros, expectativas do futuro, o que eles estão analisando, essa questão do Mar Vermelho, essas tensões lá. Então, vai ser muito importante a coletiva, tomem cuidado com a coletiva, o que eles irão falar. Então, a partir de 16 horas para frente, até umas 17 e pouco, vai ter volatilidade, possivelmente, a depender do discurso. A gente teve um mercado hoje, lá no S&P, chegou a renovar a máxima histórica por poucos pontinhos, só que até o vídeo do Vlad, ele estava comentando que o ciclo de tendências, o S&P está encontrando seu ciclo de topo, e que a gente deve ver agora o mercado em queda. E eu estava vendo hoje no Twitter de um cara analista, né? Ele mostrando que os últimos 15 dias de fevereiro, historicamente, são os piores dias para a Bolsa Americana. Então, juntando com esse ciclo, e que está longe da média 20, está longe da média 200, a gente pode ver aí a Bolsa Americana parando, né, de fazer máxima histórica com o S&P e juntando com balanços de empresas também. Eu acho que sim, o setor de tecnologia vai ter balanço com resultado bom, mas eu acho que boa parte desse movimento já foi precificado e quem compra agora essas ações da tecnologia são pessoas atrasadas, então é uma ótima oportunidade para quem já está comprado há muito tempo começar a realizar nessas épocas aí de balanço. Outra coisa que eu tenho que comentar, que no início do dia não estava tendo correlação, tá? Teve abertura dos Estados Unidos, 11h30. Então, vamos ver aqui o que aconteceu 11h30. S&P 11h30. Movimento para cima. Dólar estava caindo e o nosso estava fazendo tudo o contrário. O aqui estava subindo, o nosso índice estava caindo. Lá fora o dólar estava caindo e o nosso dólar estava subindo. Então, não tinha correlação. O movimento interno foi muito forte. A questão da ação da Petro, Vale e FNC estarem caindo. O que aconteceu aqui interno para isso? Não é só interno. Nós tivemos petróleo aqui. Vamos ver a questão do petróleo. O petróleo subiu, teve uma leve alta. Minério de ferro teve uma queda forte, puxou a Vale. Tem essa questão da notícia ontem que saiu do déficit de 2023, que ainda pode ter essa interpretação ruim para 2024. O que vai acontecer em 2024? Vai ter mais déficit ou não? E o que mais? As ações praticamente não ficaram no campo positivo hoje, então em queda. Tivemos aí a Gol, por exemplo, puxando mais de 20%, eu acho, e hoje é o último dia dela no índice Ibovespa, tá? Que mais que nós tivemos? Deixa eu lembrar aqui. Amanhã, para o gráfico dólar. Então, eu falei, abram, na verdade, o contrato que vai mudar, né? Que vai ser o WDO H24. Já olhem ele se for para operar no dia, mas a série histórica é importante para analisar o geral. Reparem pela série histórica se vai ter um gap absurdo entre um contrato e outro. E a gente percebe que o preço ele está querendo, né? Ainda tem um bom tempo ficar bem próximo da VWAP mensal,
Hoje teve um movimento de alta, mas devolveu, talvez vai ficar próximo da VWAP mensal. Mas outro motivo também de ter devolvido essa alta, o S&P lá fora não teve esse movimento de correção, tá? Então, deixa eu abrir aqui de novo. Aqui o S&P, então, não teve movimento de correção tão relevante como o DXY teve em relação ao movimento de alta. Aqui com a notícia de meio-dia, força compradora, junto com a abertura do norte-americano. E aí, depois começou a corrigir até o fim do dia. O dólar fez esse mesmo movimento aqui. Então, foi puxado pelo movimento lá fora, isso. Eu acho pela questão de querer se aproximar da VWAP mensal de novo aqui, já que amanhã finaliza o mês. Eu não vou comentar muito do que pode acontecer amanhã no gráfico do dólar, porque vai ter essa divergência de um contrato para outro. O contrato que mudou não tem a média 200 aqui próximo. O contrato que mudou talvez tenha, ou não tenha, ou abra com gap, ou acima de R$5, dessas divergências de preço. Essa é a parte chata de dia de vencimento de contrato. Mas falando aqui do índice, o que a gente tem aqui no índice? Tempo gráfico maior. A gente está vendo aqui que a força vendedora ainda não desistiu, né? Não desistiu. Este fundo aqui é importante, se romper vai voltar a ter tendência de baixa. O IFR está quase acionando de novo para sobrevenda, sendo que aqui, quando acionou, depois teve a correção. O semanal, a gente não teve o rompimento da semana anterior. Isso é bom, nem a máxima, nem a mínima ainda. Se romper a mínima, tô com medo, porque isso aqui pode ser uma barra ignorada e volta a cair. E se não romper a mínima, inverter o movimento e romper a máxima, isso aqui é apenas um repique, por enquanto, das médias. Mostrando aqui, repiquezinho da média 9, né? Porque o pullback da média 9 é normal que ela reaja. Fora isso, se tiver um movimento, como foi no mês passado, do dia dos juros, que subiu 4.000 pontos e fazer isso de forma inversa, 2.000 pontos aqui embaixo está uma região de suporte importante. 4.000 pontos para cima, ou 2.000 pontos, é o tamanho, a região da máxima da semana anterior, pelo menos 2.500 pontos. Se passar disso, pode formar um padrão 1, 2, 3 de compra na semana. Vai depender tudo realmente da questão dos juros amanhã e o discurso, principalmente. O mercado pode balançar muito, muito. Se vocês verem na última reunião, né? Foi dia 13/12/2023. Aqui, nesse dia. Nesse dia foi tudo. Teve vencimento de contrato. Aí, olhem só como que dá diferença com vencimento de contrato. Um contrato tem gap, outro não tem. Então, aí eu ativo Ctrl J, Ctrl K. Em relação aqui à ativação, nós tivemos, então, sem gap. Não abriu com gap. Movimento tranquilo início do dia. Teve ADP também no dia, eu acho, aqui. Aí teve esse movimento de alta de uns 800 pontos. Ficou travado, mas olha isso, à tarde. 16 horas. Foi esse candle que fechou aqui e começou esse. Olha o movimento, nem parece. Só um candle aqui, que eram juros que já eram esperados. Ok, 600 pontos. Quem achou que o preço ia travar, travou, foi nada. Até o fim do dia, do início aqui até o fim, 3.000 pontos. 16 horas até 18h30. 3.000 pontos. Coisa que às vezes nem a parte da manhã anda esse aqui. Imagina se acontecesse esse mês de novo. E olha o dia seguinte. Não abriu com gap de baixa. Abriu com continuidade, com dificuldade para subir, óbvio. Mas engane-se quem pensou que seria um dia de correção. Foi um dia travado. Dias de super tendência tende a ficar travado depois. Dia seguinte nisso também. Então vamos esperar talvez esses movimentos bem voláteis, porque pode acontecer amanhã, só por causa de ser a famosa Super 4. Eu gosto de analisar esses dias. São dias bem interessantes de analisar a coletiva, de imprensa, de ver como que está a volatilidade, de ver o fluxo, quem está fazendo aquilo, quem está entrando na compra, venda, a quantidade de contrato que cada player está entrando. É um dia bem interessante de estudar. Então, isso que eu tinha que ressaltar para hoje e preparativos para amanhã.